Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo Aberto com você, sempre trazendo informações, personalidades e temas importantes para a gente poder discutir e aprender juntos. E como não poderia deixar de ser, você sempre é o nosso convidado especial, participando conosco de mais um programa Diálogo Aberto. E começando o programa de hoje, nesse Diálogo Aberto, nós vamos falar sobre o aumento do estelionato virtual. Segundo o Anuário de Segurança Pública, em um ano, o Pará registrou mais de 400 dos casos. Os dados deixaram o Pará entre os 5 estados com mais registros desse tipo de crime. Além disso, só no primeiro semestre deste ano, a Segurança Pública do Estado registrou 15.861 casos por meio virtual e físico. Por isso, sobre este assunto, está aqui ao meu lado a advogada Thaíse Silva, ela que vem falar conosco e nos esclarecer sobre este tema. Seja muito bem-vinda, Thaíse, aqui conosco. Obrigada. Lembrando que você também pode participar conosco do Diálogo Aberto, enviando sugestão de temas para a nossa conversa e também perguntas. Você pode enviar pelo WhatsApp, que é o 988023444. 988023444. Você manda sua mensagem e a gente pode também trazer o tema que você sugeriu, faça também seus comentários. Fique à vontade, esse programa que é meu, que é seu, que é de todos nós. Diálogo aberto com você. E aí, falando então, Thaíse, sobre esse tema, né, que nós temos aí, mas como é que a gente define, o que é o estelionato de uma forma geral? Como é que a gente define, como é que a gente tipifica, identifica quais as características desse tipo de ilícito? O estelionato, ele é uma espécie de crime disposto no Código Penal Brasileiro, no artigo 171. Por isso ele é conhecido como golpe do 171 e ele se qualifica justamente no fato de que eu vou obter uma vantagem. Essa vantagem geralmente é ilícita e patrimonial e ela não é devida pela vítima. Esse estelionatário se aproveita do erro que aquela vítima pode estar sendo ludibriada, sendo enganada, ou então muitas vezes ele acaba silenciando, se aproveitando desse engano da vítima para conseguir essa vantagem patrimonial. E ele tem tipos também ou é de uma forma geral? Como é que a gente consegue entender? Existem pelo menos 8 tipos de estelionato, na qual, por exemplo, o mais conhecido é o golpe do cheque sem fundo, como também existem outros mais atualizados, em que eu fraudo o sistema, por exemplo, previdenciário, para conseguir alguma vantagem, algum benefício, um seguro. Existem também a fraude quando eu vou comercializar um bem que não é meu. E bem como as duas espécies mais recentes, que é o estelionato emocional ou afetivo, em que eu vou enganar ali, através de aplicativos, de namoro, de conversas, aquela pessoa, constitui um relacionamento com ela e a partir dali eu começo a adquirir vantagens patrimoniais, financeiras, pessoais e por fim o estelionato virtual, que é aquela modalidade em que a pessoa utiliza, o estelionatário utiliza o meio virtual para enganar e praticar crimes, obtendo justamente essa vantagem patrimonial. E nesse caso, então, Thaíse, o meio virtual, o uso da tecnologia, o avanço nesse sentido, trouxe para nós, aí até a gente costuma falar, né? A vida imita a arte ou será que é a arte que imita a vida? Né? Tem muitos filmes, por exemplo, hoje que você vê falando sobre essa questão, inclusive, de conseguir conquistar uma relação afetiva, aí pega informações, pega vídeos, pega fotos, depois termina a relação e a pessoa às vezes vai fazer um tipo de extorsão. Isso continua também em grande escala no Brasil? Sim, com certeza, principalmente numa região como a nossa, em que recentemente houve essa inclusão digital do 4G para o 5G, a própria emissão dessa forma qualificada, juridicamente chamada de fraude eletrônica ou virtual, que é o estelionato virtual, que foi a emissão da Lei 14.155 de 2021, e com isso se abriu a oportunidade de qualificação e até incriminação
desses tipos de crime de uma forma mais gravosa, mais qualificada, com causas de aumento de pena mais substanciais. Essa lei qual é a data que você falou? De 2021. 2021. Isso. Certo. E ela passou a ser válida e a partir daí começaram-se a fazer boletins de ocorrência, delegacias especializadas para esses tipos de cybercrimes, que são os crimes virtuais, especialmente também o estelionato virtual. Aí, nesse caso, logicamente que as Secretarias de Segurança Pública, a própria Polícia Civil como um todo, já começaram, então, a ter e a treinar, né, profissionais também para fazer essa identificação. Qual é o nível de responsabilização, por exemplo, das operadoras? Como é que elas entram nessa história? Elas também são responsabilizadas ou é uma coisa que parte do usuário? Bem, tudo começa a partir do boletim de ocorrência, em que vão ser feitas todas as tratativas de investigação sobre a ocorrência. Nesses casos, por exemplo, respondem solidariamente, como nós chamamos, por se tratar de relações de consumo, o próprio banco, a própria instituição financeira que foi autorizar não só a transação, mas o Pix, inclusive o próprio WhatsApp, Facebook, Instagram, que são as redes sociais que estão sendo responsabilizadas em casos em que há uma vulnerabilidade das portas de acesso. A própria lei de proteção de dados, ela favorece as vítimas nesse caso de responsabilização de terceiros, além do próprio estelionatário. Tá, isso aí, vai depender, logicamente, da investigação, mas considerando que nós não, por exemplo, há pessoas que têm dificuldade, idosos, por exemplo. Hoje, praticamente, você tem uma transação muito grande de dinheiro, né, até de pagamento de aposentadoria, pagamento de boletos e tantas outras coisas, de fatura, né, débito automático, enfim, um conjunto de situações que, claro, com a época da pandemia, houve uma explosão disso aí, muito mais do que seria se não tivesse tido. Mas tem pessoas que não têm opção, né? Por exemplo, idosos que recebem aposentadoria e têm muitos dos seus boletos aí, às vezes, para pagar, né, cartões de crédito, e que só tem aquele meio, né? Alguns ainda conseguem pegar, imprimir lá numa lotérica ou no próprio banco, mas há uma dificuldade muito grande nisso. Então, como é que foi essa preparação para poder auxiliar essas pessoas que justamente não tiveram opção? Elas têm que, ou elas se adequam a esse sistema, mas aí tem esse campo da vulnerabilidade, né? Sim. Ou então simplesmente ficam sem poder movimentar a sua conta. Eu costumo dizer que a informação ela é a melhor ferramenta que a gente pode se munir para a prevenção de crimes, para ser enganado em qualquer circunstância. Então, certo. Por exemplo, esse idoso que vai lá na sua agência, evite compartilhar suas informações com pessoas desconhecidas que não sejam funcionários se aproxima realmente ajudar, identificados. né? O idoso é uma pessoa ultramente vulnerável dentro do direito. Então, da mesma forma como o direito entende como vulneráveis, o estelionatário também entende como um alvo fácil, uma vítima fácil de conseguir ser enganada. Então, é sempre importante que esse idoso, pelo menos, vá acompanhado por um familiar da sua confiança, para que possa estar auxiliando nessas transações. Em caso de pessoas que têm o seu curador, que têm uma curatela judicial homologada, que vão acompanhando os seus curadores nesses momentos de transações bancárias, certo. Ou se não tiver essa possibilidade, que solicite, sempre tem o que possa ajudar, como possa ajudar, que são os funcionários que estão identificados da própria instituição bancária, que estão ali para gerenciar o atendimento dessas pessoas idosas e evitar esses crimes de estelionato bancário contra idosos. E qual é a pena hoje que está estipulado pela lei que você colocou? Qual é a pena correspondente? Pelo estelionato comum, antes se tinha uma caso de aumento de pena muito pequeno. Hoje, o estelionato virtual ele pode ser punido de 4 a 8 anos. Completamente diferente da situação anterior a 2021. Certo. Por exemplo, há casos também de aumento de pena se eu utilizo como estelionato
estelionatário utiliza os meios de computadores com armazenamento de dispositivos de dados no exterior, que isso acontece muito, onde há uma maior flexibilidade, maior possibilidade de cometimento e armazenamento desses dados e cometimento de crimes, por exemplo. Então, se você também comete esses tipos de estelionato contra instituições públicas, contra entidades públicas, isso também é causa de aumento de pena. Concursos públicos. Exato, exato. Fraude, por exemplo, contra o INSS para conseguir benefícios. Então, tudo isso são casos de agravantes de pena. E o próprio estelionato virtual, ele já é um agravante de pena. A gente identifica como uma qualificadora do estelionato. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, você está falando todo esse campo realmente do crime e tipificação e tudo que acompanhar. O direito civil também acompanhou isso? Como é que o nosso código também ele trabalha para também acompanhar, que já é o outro campo, né? O campo de devolver, por exemplo, o prejuízo que foi causado aí por aquele crime, né? Como é que ele está acompanhando também ou só a parte de identificação, porque o Brasil tem essa situação, né? Uma coisa é identificar o criminoso e a punição correspondente. Outra coisa é ressarcir o que foi perdido. Tem que trabalhar nas duas instâncias, senão só fica com uma. Exato. Né? Como é que está esse processo, esse diálogo? Eu costumo dizer que as áreas do direito, elas são como um painel de dardos desses, em que você atira a flecha e o alvo. Quanto mais flechas você tiver, mais chance você vai ter de conseguir atingir o centro do alvo. É a mesma coisa a responsabilização do campo do direito. Quando você busca uma responsabilidade apenas criminal, você está utilizando apenas uma flecha para atingir o alvo. Que, nesse caso, você só vai buscar a responsabilidade individual do estelionatário. Agora, de outra sorte, se você busca uma indenização, uma restituição daquele valor que foi diminuído do seu patrimônio, você tem que buscar uma responsabilização civil. E, a depender do caso, uma responsabilização também a nível de civil e consumerista. Exemplo, os bancos, na qual você vai lá, busca uma relação de contrato, né? Você passa a ser cliente daquele banco, você não tem só uma relação civil com aquele banco, você tem uma relação de consumo. E diante dessa relação de consumo, você pode buscar a responsabilidade daquela instituição financeira. Um outro exemplo também são as redes sociais de aplicativos. A gente identifica, por exemplo, até casos de estelionato em que a pessoa está procurando emprego em aplicativos como LinkedIn e aí é contatada para que possa ir fazer uma entrevista de emprego, mas, contudo, em alguns casos falta algum certificado, algum comprovante, alguma qualificação ali que está ausente e aquele contratador, aquele selecionador da vaga vai te propor uma oportunidade de fazer esse curso te emitindo certificado praticamente na hora. Isso também é uma espécie de golpe de estelionatário. Exato. E há também a possibilidade de responsabilização de empresas relacionadas à plataforma a qual você está utilizando e está sendo enganado. Isso, por exemplo, é uma questão também muito nova, né? Eu já ouvi esse tipo de denúncia em que, no caso, a empresa onde a pessoa entregou o currículo, né, e fez a proposta, disse, olha, esse tipo de qualificação aqui, ela é uma condição para conseguir. Poxa, mas eu não tenho. Não tem problema, nós temos essa aqui pela empresa. Exato. Se você quiser. Então, você paga aquela taxa. Paga, né, aí faz um curso tipo de 3 dias, né, manda uns links. Às vezes eles te dão um certificado antecipado ainda, para você não perder a oportunidade Aí quando a pessoa fala, vaga. já tenho aqui, só infelizmente já foi preenchida. Mas você vai ficar no cadastro de reserva. Exato. Se não der certo. Então, é também uma configuração desse estelionato. Sim. Um outro exemplo também, que é bem recente agora, que estão saindo as restituições de imposto de renda, é o envio de uma mensagem pelo correio eletrônico, e-mail da pessoa, dizendo que a sua restituição do imposto de renda está disponível, que existe um boleto para você fazer esse resgate, mas para isso você precisa enviar seus dados e informações.
E é um link super suspeito, porque não é Manda da até Receita declaração, Federal. né? Exatamente. No imposto de renda, exatamente. eu também já ouvi falar desse aí então, também. é também uma outra espécie de estelionato virtual, da qual você Certo. acessa aquele link, ainda que você não preencha os dados, mas se você tiver, se aquele link for um link perigoso, vai instalar os vírus dentro do seu computador, e ali ele capta todas as informações que já estão salvas, que estão cadastradas, e com isso aplica os golpes totalmente de forma assim que você nem percebe, totalmente de forma despercebida. E há toda aquela situação, né? Muitas vezes a gente diz que a principal isca dessa situação às vezes, a ambição da pessoa, né? Porque diz, olha, eu estou aqui, você acabou de ganhar um carro, mas Exato. você vai ter... A pessoa nem pensa no que está sendo cobrado dela. Exato. Ela nem desconfia que aquilo ali, na verdade, é uma isca apenas, né? Ela pensa, eu ganhei um carro, então o que preciso? Você precisa disso. Que é o golpe do bilhete premiado. Isso, né? Vai realmente nessa situação, né? E aí é um impacto emocional muito forte, que a pessoa tem de ganhar o carro, esse é o ponto, e é só isso que ela enxerga. Sim. O resto ela acaba não conseguindo enxergar. Então, até essa questão do equilíbrio emocional de quem está escutando, Exato. de quem está sendo, né, convidado, de quem está sendo proposto alguma coisa, ele precisa também respirar. Será que isso aqui não é muito grande para tão pouco? Sim. Será que eu ganhei um carro? Mas eu nem concorri, como é que eu ganhei um carro se eu não apostei, se eu não comprei o bilhete? Né? Às vezes falta também essa questão de respirar, né? Essa serenidade diante dessa situação, né? Sim, totalmente. E o alerta, fica o alerta, por exemplo, às vezes a gente tem a impressão de que é só em ambientes ambientes formais, que podem estar acontecendo esses tipos de crime. Mas o próprio YouTube disponibiliza, por exemplo, transmissões de alguns esportes, de alguns jogos que estão em canal fechado. Isso. E durante a exibição desses jogos, tem lá aqueles convites. Olha, mande um Pix de R$2 e ganhe R$1.000 para os 5 primeiros que fizerem. Isso é uma forma de estelionato virtual também. Né? Porque você acaba querendo se beneficiar de forma totalmente ambiciosa e ilegal, né? Porque está utilizando... colocando aqueles R$2 para querer um retorno de R$1.000, por exemplo. Então, é também uma forma de estelionato virtual. E o fato de que esses mecanismos podem servir de porta de entrada para o cometimento de outros crimes. Ali a pessoa vai ter acesso aos dados de nome completo, muitas vezes o Pix é o próprio número do CPF ou do telefone. Com isso, fica alvo fácil para que essa pessoa possa vir a furtar e clonar os seus dados e fazer empréstimos, fazer golpes, utilizar a sua imagem também em redes sociais, para criar perfis atraentes e conseguir ali essa vantagem indevida. Por isso que eu acho que aí vale um alerta, né, Thaís, de não utilizar celular e CPF, né, como chave, Pix. né, Exato, do Pix, né, exato. porque você acaba realmente fornecendo um dado que é privado teu e que pode ser utilizado. Olha, o número do teu telefone, a pessoa pode estar em contato, pode mandar um WhatsApp, pode mandar uma mensagem, e o número do CPF a gente já sabe que é a tua forma, tua vida financeira, né, que está ali. Agora, eu te pergunto, nós tivemos aí, segundo os dados, né, inclusive que a gente falou ainda há pouco, um aumento de mais de 400% desses casos no Pará, segundo o Anuário de Segurança Pública, né? E o Pará está no ranking aí, não é um ranking que nos dê orgulho, né, dos 5 estados com mais registros desse tipo de crime. E fala também que houve um crescimento de 451% entre 21 e 22, né, com mais de 2.344 casos em 2021 e 12.988 em 2022. É claro que no lugar comum de uma análise você vai dizer, não, claro, porque agora o número de pessoas que têm acesso, né, às estruturas, né, virtuais é muito maior, então logicamente vai crescer. Mas é um aumento muito grande para simplesmente trazer uma relação de causa e efeito nesse sentido.
A que você atribui, além desse fato de, claro, mais pessoas têm... eu já vi uma estatística que diz que o número de celulares do Brasil é quase 4 vezes maior que a população. Exato. Registrados, né? Porque ainda tem os casos que a gente compra ou comprava, né? Muita gente comprava os pré-pagos, né? Então, ia o teu nome também, você acabou não cancelando também. A que você atribui esse aumento tão absurdo? E por que o Pará figura, já que a gente não chega nem muito próximo, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? Temos essa movimentação toda, mas 2 milhões e 500 mil, mais ou menos, aí na capital não representa os 13, 15 bilhões que você tem nas grandes capitais brasileiras, como o caso de São Paulo, Porto Alegre, que também tem um número grande. Por que o Pará entrou nessa história? Bom, eu atribuo principalmente a questão do conhecimento. Quando você sabe que você pode estar envolto a uma situação de engano, de um estelionato virtual, você vai buscar a sua restituição financeira, sobretudo porque você teve um prejuízo patrimonial. Então, você não vai se acomodar naquela situação. É diferente de outros tipos penais que muitas vezes você não tem esse decréscimo patrimonial. Um outro fator também atrelado a isso é o período pós-pandemia, em que se houve uma aceleração por consumos tanto de aplicativos quanto de compras virtuais. Hoje em dia nós compramos do alimento que nós vamos fazer o pedido a coisas de item para escritório, casa, cursos, tudo nós utilizamos a internet e não é incomum que pelo menos uma pessoa tenha 2 tipos de aparelho, um profissional e um pessoal. Imagina toda essa realidade mudando social e a percepção do estelionatário observando que é mais um meio em que ele pode estar aplicando ali todos os golpes. Então, é um ambiente, à medida em que as pessoas vão tendo os seus fluxos de acesso, também os estelionatários, as pessoas que são aproveitadores ali, também se instalam nesses programas, nesses aplicativos, para tentar ali obter a sua vantagem. Um outro ponto bastante curioso é o aumento das especializações de delegacias. Hoje em dia você tem a delegacia virtual aqui na nossa região, que vai tratar justamente desses crimes virtuais. Você também tem a delegacia especializada para o estelionato, feito de forma presencial, física. Então, essas especificações de delegacias também auxiliam com que se tenha esse acesso... E o aumento do número de registros. E o aumento do número de registro, para tentar ali investigar, instaurar os boletins de ocorrência e fazer as investigações. Mas por que o Pará? Será que o paraense ele tem muito boa fé de acreditar nisso? Será que, de repente, ele também teve um acesso maior, melhorou, por exemplo, poderia ser uma opção, né? Melhorou a qualidade, por exemplo, da rede de algum como um todo? Será que isso pode ser também um aumento tão grande, realmente é um absurdo, 400%. Né? É um número muito grande, né? Olha esse salto de 2 mil em 2021 para quase 13 mil em 2022. É um número absurdo, né? Nesse sentido. E assim, o que a gente pode trazer como dicas para esse tipo de coisa? Vamos trabalhar por faixa etária, né? Eu penso que a gente tem 2 faixas que são muito vulneráveis. A primeira a gente já falou, que é a questão dos idosos, já deu umas dicas muito importantes nesse sentido, mas a gente também trabalha com a faixa etária da juventude, que tem no celular realmente algo que... Eu vi uma estatística hoje, uma reportagem hoje, inclusive, falando que a média no Brasil do tempo de uso do celular é entre 6 e 8 horas por dia, né? Então, significa, não é só entretenimento, né? No primeiro momento até se reclamava que o investimento aqui no Brasil não era tão grande, principalmente nas regiões norte, por exemplo, uma das regiões, região norte, centro-oeste e nordeste, porque o volume era mais de entretenimento, de conversa, não tinha um volume financeiro que fizesse saltar os olhos, digamos assim, para o investimento maior na qualidade
né, da internet aqui no Brasil. Mas a gente percebe que essa faixa etária da juventude, ela está, quando eu falo juventude, falando entre até mais ou menos até 23, 24, até 25 anos mais ou menos, né? O que a gente traz de dicas para essa turma aí que tem acesso a um aparelho que te dá espaço para o mundo? Muitos deles têm cadastrados, às vezes até o cartão de crédito do pai, né? Para poder, inclusive, abrir a conta em determinadas lojas virtuais, que têm feito muitas compras, até porque ser um pouco mais barato ou menos caro de produtos e serviços pela internet. O que a gente pode trazer? Diz, olha, presta atenção nisso aí, né? Não vai afoito pelo consumo, não fica louco pelo consumo, né? Como é que a gente pode trazer essas informações? Bom, em primeiro lugar, esse jovem ele tem que prestar atenção que no momento que ele for fazer os jogos eletrônicos ali pela internet, ele precisa ter a segurança de que tem uma certificação, aquele jogo é oficial. Você vai ter um respaldo muito melhor e uma segurança muito maior em relação aos seus dados, para que não venham a ser instalados nenhum tipo de vírus que possam captar esses tipos de dados para o cometimento desses ilícitos. Um outro fator também é você ter muito cuidado no momento de fazer transações Pix, de não colocar número de CPF ou de celular, para que facilite a abertura justamente desses contatos para o estelionatário conseguir clonar e manipular os seus dados. Um terceiro momento é em relação às suas compras, em que você for fazer aquele cadastro do cartão de crédito, de preferência para fazer compras via boleto eletrônico, via até leitura do QR Code, ou até mesmo buscar a certificação dessa empresa. Pesquisando o CNPJ, pesquisando tanto na Receita Federal, quanto a forma como essas empresas acabam respondendo os seus consumidores no site do Reclame Aqui ou do consumidor.gov, que são ferramentas que nós podemos estar utilizando de forma gratuita para verificar como essas empresas podem estar respondendo ali virtualmente os seus consumidores e clientes. Ok, nós conversamos aqui com a advogada Thaís Silva, falando sobre essa questão de estelionato virtual e, logicamente, trazendo muitas informações para você. Claro que a conversa poderia se estender por muito tempo, tem muita coisa para a gente falar, mas por hora a gente tem o nosso tempo. Thaís, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né? Sucesso aí nessa orientação toda, nesse trabalho todo, mas eu penso que é um campo que cada vez mais a gente vai ter que buscar se especializar para ser mais esperto que a turma aí que pratica crimes ilícitos, não é isso? Com certeza, com certeza. E eu me deixo aqui disponível para tirar dúvidas dos nossos telespectadores, do nosso público, para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, orientações sobre como buscar, qual tipo de delegacia e também colocar aqui à disposição a TV Nazaré. Muito obrigada pelo convite e sempre que possível estarei aqui quando solicitada. Muito obrigada a todos.